Bom dia, turma. Hoje iremos dar continuidade a mais um conteúdo nas nossas disciplinas de ciência, né? Eu espero que todos estejam bem para a gente continuar nossas aulas e fazermos uma boa aula, né? Hoje a gente vai ter como conteúdo biosfera, certo? Eu trouxe umas imagens para vocês, explicando um pouco sobre o conteúdo, tá bom? O que é biosfera? Exemplos, a primeira imagem. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. É um conceito da ecologia relacionado com os conceitos de litosfera, hidrosfera e atmosfera. Inclui-se na biosfera todos os organismos vivos que vivem no planeta, embora o conceito seja geralmente alargado para incluir também os seus habitats. Bom, a gente vê que a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas, né, da Terra. É um conceito da ecologia que relaciona os conceitos de litosfera, hidrosfera e atmosfera também, né? E que inclui na biosfera todos os organismos vivos que vivem no planeta, né? Como a gente pode ver na imagem. O que compõe a biosfera? A esfera da vida, ou biosfera, é constituída por três elementos naturais de extrema importância para a vida na Terra. Nesse caso, estão a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. Então, a gente pode ver que o que compõe a biosfera são os três elementos naturais de extrema importância para a vida, né, na Terra, que são hidrosfera, atmosfera e a litosfera. Essas são os três elementos que compõem a biosfera. Quais são os tipos de biosfera? Bom, gente, como a gente pode ver nessa imagem, a biosfera é formada por vários ecossistemas, certo? Que são constituídos por fatores bióticos, planetas, animais, micro-organismos e abióticos, água, luz, solo, gelo e vento. Existem dois tipos de ecossistema, o terrestre e o aquático. Então, né, gente, essa é os tipos de biosfera que a gente sabe que tem, né? E é formado por ecossistemas que constituem fatores bióticos, como eu já expliquei. Os fatores bióticos quais são? Plantas, animais e micro-organismos. Plantas, animais e micro-organismos, certo? Esses são os fatores bióticos e os abióticos. Quais são? São água, luz, solo, gelo e vento, né? Como a gente pode ver também, existe dois tipos de ecossistema. Quais são? O terrestre e o aquático, não é isso? Quem vive na biosfera? A biosfera, ou esfera da vida, é o conjunto dos ecossistemas da Terra, formado pelos seres vivos e pelo ambiente, ou meio físico, em que eles vivem. O conjunto de seres vivos, a fauna, isto é, os animais, a flora, as plantas e os micro-organismos, ou micro-organismo, é chamado de biocenose, ou comunidade. Então, quem é que vive na biosfera, gente? Pelos ambientes são a fauna, né? Os animais, a flora, as plantas e os micro-organismos. O micro-organismo é o biocenose ou comunidade. Então, esses são, né, o que vive na biosfera, que a biosfera é o conjunto dos ecossistemas da Terra, né? Já expliquei anteriormente, formado pelos seres vivos e pelo ambiente, certo? Quais são as três divisões da biosfera? A biosfera pode ser estratificada por três regiões:
Litosfera, camada superficial sólida da Terra. Hidrosfera representa o ambiente líquido, atmosfera, a camada gasosa que circula a Terra e que envolve as outras duas regiões. Então, essas são as três divisões da biosfera, né? Que ela pode ser estratificada por três regiões, quais são a litosfera, que é a camada superficial sólida da Terra, a hidrosfera representa o ambiente líquido e a atmosfera, camada gasosa que circula a Terra, que envolve as outras duas regiões. Certo, gente? Então, essas são as três divisões da biosfera. O que é biosfera e de que ela é composta? A biosfera é formada por elementos que encontram na atmosfera, na litosfera e na hidrosfera, sendo eles água, ar, solo, luz e alimentos. Já a hidrosfera corresponde ao conjunto de todas as massas de água do planeta, incluindo rios, lagos e oceanos. Então, a gente vê que a biosfera é formada por elementos que encontramos na atmosfera, né? E também na hidrosfera, que ela corresponde ao conjunto de todas as massas de água do planeta, que inclui rios, lagos e os oceanos. Certo, gente? Quais são os limites da biosfera? Os limites da biosfera são definidos em função de registro, que indicam a presença de seres vivos. Esses limites vão desde aproximadamente 11.000 metros de profundidade nos oceanos até a cerca de 7.000 metros de altitude na atmosfera. Então, a gente pode ver que o limite dela é definido em função de registro, né? Que indica a presença de seres vivos, certo? E a gente vê também que o limite, aproximadamente de 11.000 metros de profundidade nos oceanos e a cerca de 7.000 metros de altitude na atmosfera. Show, né? Quais são as três principais camadas que compõem a biosfera? A biosfera, portanto, o ar, a água, o solo e a luz são fatores diretamente relacionados à vida. As três principais camadas que compõem a biosfera são a geosfera, criosfera e exosfera. Então, gente, as três principais camadas que compõem a biosfera são a geosfera, a criosfera e a exosfera, certo? Como ocorre a transformação da célula e biosfera? Em biosfera, aporte de energia desencadeia os diversos processos bióticos e abióticos, caracterizando a biosfera como um sistema dinâmico em constante transformação material. Essas transformações estão interligadas na biosfera, gerando processos de ciclagem global, conhecido como ciclos biogeoquímicos. Certo, gente? Então, o aporte de energia desencadeia os diversos processos bióticos e abióticos, caracterizando a biosfera, né? E em constante transformação material, que estão interligados na biosfera, gerando o processo de ciclagem global, conhecido como ciclos de biogeoquímicos, certo? Então, essa é a transformação da célula em biosfera, certo? Que tipo de ecossistema abrange a maior parte da biosfera? Explicação: todos os ambientes estão incluindo como parte da biosfera, desde o ponto mais alto do planeta até a porção mais profunda do oceano. Então, a gente vê que todos os ambientes estão incluídos como parte da biosfera, certo? E o ponto mais alto do planeta até a porção mais profunda do oceano. Ok, gente? Então, gente, esse foi o vídeo da aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, certo? Se não tiverem entendido, peço desculpa.
E também, se não tiverem entendido, me perguntem. Eu irei tirar as dúvidas de vocês, certo? Que eu estou aqui para ajudar. Vou tirar todas as dúvidas de vocês, certo? Então, tenham um bom dia e uma boa aula.